Boa noite, Jornal Sport News no ar. E o pai do atacante Carlinhos entrou com ação na justiça contra o Corinthians para cobrar R$ 336.418 do Corinthians, com valor em referente à dívida pela compra do jogador em 2014, quando ele defendia o Novo Horizontino. Chegar a um ponto que chegou, ele ter que acionar a justiça num clube do tamanho do Corinthians, que os presidentes entram pobres e saem ricos, o clube entra rico e sai pobre do mandato deles, e o Corinthians não pode pagar um valor desse. Ali eu já cheguei à conclusão que é impagável. Os jogadores do Corinthians recebem salários atrasados, o que eu também acho uma vergonha. Fazendo milagre, né? Recebendo salário atrasado e ainda fazendo a campanha que nem nenhum time tinha conseguido fazer no primeiro turno com salário atrasado. E agora vem essa aí, processando o Corinthians na justiça para pagar esse valor aí, que para você pode ser muito, mas para eles não são não. Para eles não são não. Para eles isso aí é R$ 2. E não pagam, gente. Realmente o Corinthians tá numa situação financeira muito difícil, que muitos presidentes anteriores deixaram, né? Porque os resultados cobrem a situação financeira do clube, que é uma situação muito complicada. Isso aí realmente foi a gota d'água, hein? E ainda mais aquela arena, né? Impagável. Aquela arena mais de R$ 1 bilhão pra você pagar. E o Corinthians não vai conseguir pagar nunca. Nem se fosse R$ 1 por dia o Corinthians conseguia pagar. Quer dizer, muito pouco tempo, né? Que você vai passar décadas pagando aquela arena. Quando terminaram de pagar, já tem que reformar de novo. É impressionante. Mas o que vem impressionando muita gente é a campanha que o Corinthians fez no primeiro turno, né? Que é uma campanha muito boa. 80 para cima de aproveitamento. E agora, nesse comecinho do segundo turno, o Corinthians tem 38% de aproveitamento. É uma porcentagem de time rebaixado. Os adversários, né, passaram a prestar mais atenção no Corinthians. O Corinthians está tendo dificuldade para criar o jogo, para sair, para atacar. Coisa que os times no primeiro turno não conseguiram saber, né? Não sabiam a receita para conseguir ganhar do Corinthians. Aí o Vitória descobriu, aí o Atlético Goianiense foi descobrindo. E outras equipes foram aí descobrindo. O Santos. Mas realmente eu achei que o Corinthians ia oscilar, mas a campanha de começo que o Corinthians faz no segundo turno, eu não esperava por uma campanha dessa. Eu esperava pelo menos 50% de aproveitamento, né? O Corinthians está numa fase de oscilação, isso aí é inegável. Mas já tá na hora de o Corinthians começar a voltar a ser aquele Corinthians. Porque apesar de os outros times serem incompetentes demais da conta, né? Não tô dizendo que o Santos é incompetente. O Santos foi incompetente quando o Corinthians perdeu pelo Atlético Goianiense por Vitória. Como o Grêmio também foi incompetente e não chegam no Corinthians. Mas pelas derrotas e pelo aproveitamento de 38%, o Corinthians já era pra ter perdido a liderança. Mas como a vantagem no primeiro turno não foi tão vasta para o segundo colocado, o Corinthians conseguiu ainda estar na liderança. Então eu creio que o Corinthians só vai ser campeão, na minha convicção, porque o Corinthians conseguiu aqueles pontos no primeiro turno. No primeiro turno realmente salvou o Corinthians. E muita gente criticando o Cuca. Daverson ou Borja? Se eu pudesse dizer, eu não ia dizer nenhum dos dois, mas tem que ser um. Eu colocaria o Borja. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso na minha boca. Os dois são péssimos jogadores, na minha convicção. Dois jogadores ruins de bola. Eles machucam a bola, pelo amor de Deus. Eu acho que ele não sabe fazer uma embaixadinha, é igual o Romero. Mas o Romero não conseguiu fazer aquela embaixadinha. Se botar o Casim pra fazer uma embaixadinha com o Borja, meu filho, Deus me livre, vai ser um jogo perfeito pros bebês ganharem. Mas justamente eu escalaria o Daverson, né, pra ficar no banco de reservas. Escalaria o Daverson pra ficar no banco de reservas. Mas no time titular eu colocaria o Borja. E boa noite pra você. O Jornal Sport News fica por aqui. Eu boto o Borja, eu escalo o Davidson só no banco de reservas. Se eu pudesse, eu tirava os dois do time assim. Vão, a gente já perdeu dinheiro mesmo. Mais de 40 milhões já perdemos, né? Com vocês dois e não jogam nada. Juntando os dois não dá 1,99 jogando futebol, né? Boa noite, Brasil. O Jornal Sport News fica por aqui.